querido, seja bem-vindo ao Verbo Literário. Esse programa faz parte da grade da Rede Verbo TV e vai ao ar todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, às 10h30. Durante todo esse mês, nós estamos com uma proposta diferente, nós estamos abordando alguns temas e hoje nós temos uma surpresa no programa de hoje, nós temos uma convidada mais que especial, né? Então eu quero pedir para você que está nos acompanhando, compartilhe esse link com mais pessoas, nos ajude, né, a ventilar não somente o projeto, o programa, mas também o conteúdo que está sendo disponibilizado aqui. Então, conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Então, quero falar com Vanessa e pedir para que Vanessa também apresente a convidada de hoje. Então, queridos, seja bem-vindo, né? Então, nós estamos com uma proposta diferente. Hoje a gente vai falar um pouco, né, aquilo que a gente leu nesse mês, né, o livro Filhos para a Eternidade, e vamos ver algumas coisas na prática, né? Como é, né, aquilo que algumas coisas que a gente leu aqui num livro, da experiência dessa autora, na vida da nossa convidada, né, Isabel. Ela é uma grande mulher de Deus, né, uma referência, não somente para nós, como apresentadoras, mas dentro da nossa comunidade, nosso contexto de igreja, uma mulher de Deus, né, uma mulher que tem uma vida inspirada, né, e também inspira a gente no contexto de família. Então, não vou me prolongar, vou deixá-la, né, que ela mesma possa se apresentar, né, aquilo que ela desejar e também um pouquinho da família dela. Amém. Meu nome é Isabel, sou casada com Jairo, mãe de 2 filhos, né? Samuel, inclusive eu digo que Samuel é meu milagre, e Maria Júlia. Samuel de 20 anos, então praticamente é um jovem e ainda uma pré-adolescente, né? E assim, para mim é uma honra estar participando desse programa, porque é o reconhecimento, né? Como vocês falaram aí, do nosso trabalho como mãe, como esposa. Mas eu só posso dizer que tudo isso é fruto de uma obediência à palavra de Deus. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu nem seria onde nós poderíamos estar como família. Então, esse é o nosso assunto central, né, no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre família, sobre maternidade, fazendo um link. Eu vou pedir para que Vanessa, né, mostre. Nós estivemos abordando esse livro no programa passado, né, em alguns programas passados, Filhos para a Eternidade, da Rafaela. E hoje nós vamos estar fazendo alguns links, né, entre os temas que foram abordados no livro, que são temas bem práticos, e também, né, chamar alguém que tem autoridade, que tem experiência, para falar sobre ele. Para começar, né, a nossa conversa, o nosso programa, eu queria perguntar a Isabel como foi quando a senhora descobriu que estava grávida. Amém. Como eu falei, Samuel é meu milagre, porque eu me casei durante 2 anos, a gente evitou, mas após esses 2 anos, a gente começou, né? A gente decidiu que queria ter filhos, e eu passei 3 anos tentando e nada de ser mãe. E eu tinha um sonho. Antes mesmo de casar, meu sonho era ter filhos. E esse sonho não se realizava, não acontecia. E eu já era crente, né? Então, assim, eu lembro que uma vez uma pessoa, não era cristã, e ela sabia dessa minha decisão, desse meu desejo de ser mãe, e ela sabia que não havia ainda acontecido, né? Eu não havia engravidado. E já tinha passado algum tempo e ela foi e disse para mim: por que você não desiste logo? Eu acredito que aquela mulher foi mesmo enviada, posso dizer, pelo inimigo, porque mesmo passando por aquele processo, mês a mês, eu tentando engravidar e não acontecia, mas a minha fé, ela não esmorecia. Eu nunca duvidei que eu iria ser mãe, mas aquela mulher, ela chegou, né, para vir com essa palavra de incredulidade, mas nem assim ela conseguiu minar a minha fé. Eu permaneci crendo, né, até que um dia o Senhor começou a falar, usou irmãs, né, acho que umas 3 irmãs, ao certo foram 3 irmãs, e o Senhor começou a mandar o recado que eu iria engravidar. Até que aconteceu, para a glória do Senhor, né? E para mim foi um sonho realizado. E assim, eu sempre soube, apesar daqueles 3 anos, e aqui eu deixo uma mensagem, né, para você que tem esse desejo: não desista, porque filhos é projeto do Senhor. E o Senhor, creia, não coloque palavras de incredulidade na sua boca, não permita que ninguém lance palavras de incredulidade, né, no seu coração, só creia. Porque foram 3 anos, mas Deus começou a falar, eu me agarrei, aquelas palavras que vinham ao encontro desse desejo, e para a glória do Senhor, eu realizei meu sonho, foi maravilhoso, né? E hoje tem aí
Samuel com 20 anos e logo após, quer dizer, após 8 anos, eu fui mãe novamente com Maria Júlia. E, assim, eu acredito que a senhora tenha feito um teste, alguma coisa assim. Quando a senhora viu positivo lá, qual foi, né? Pelo que a gente escuta, né, de relatos, há um misto de emoções, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A emoção foi a alegria, né? Porque, como eu falei, 3 anos tentando, apesar de que eu nunca esmoreci na fé, eu nunca duvidei, mas quando você vê, eu lembro que atrasou e a gente foi fazer o teste, né? Foi numa clínica e Jairo, na verdade foi Jairo quem pegou o teste, né? E levou para uma pessoa, porque não vem assim, positivo e negativo, né? Na época vinha como se fosse um índice, alguma coisa lá, né? De hormônio, algo que eu não lembro agora. Mas não vinha positivo e negativo. E ele teve dúvidas, ele levou para uma pessoa, a pessoa, não, é sim, ela está grávida. E assim, eu fiquei muito feliz, foi muita alegria, porque não era somente eu sendo mãe, mas era uma experiência com Deus, que foi assim, o que tornou isso mais grandioso. Das promessas. Né? E assim, de início, eu posso dizer que o inimigo ainda tentou. Ele tentou ainda, né? Colocar a mão dele suja, mas algo que o Senhor já tinha me dado. Então, o inimigo ele não poderia tomar de mim. E nos primeiros dias, né? Da minha gestação, os primeiros meses, eu tive sangramento até o 7º mês ainda. Não os 7 meses consecutivos, né? Mas eu tive no início, o médico passou alguns cuidados, eu segui, e no 7º mês surgiu novamente. Eu lembro que minha sogra até um voto ela fez para o Senhor, para eu segurar Samuel. Então é isso, né? O Senhor ele é maravilhoso. E foi muita emoção, principalmente por saber que foi Deus agindo na minha vida. Uma resposta mesmo, né? De uma promessa. Eu queria perguntar algo que assim, é uma dúvida mesmo. Vendo a maternidade hoje, né, com o Instagram, a gente, obviamente, eu não passei pela experiência, né, mas a gente vê a experiência de muitas mães hoje, né? E aí, acompanhando alguns perfis, eu vejo que me parece, a senhora vai me dizer, que hoje as pessoas levam a maternidade com um peso maior se comparado com antigamente. Tanto porque existe muita informação e talvez exista a ânsia de ter uma maternidade perfeita, ou talvez por ter muitas comparações, né? Antigamente, assim, alguns anos atrás, eu não sei se foi a sua realidade, a senhora vai me dizer, mas às vezes a única comparação que você tinha de maternidade era a sua maternidade com da sua mãe ou com de uma irmã. Então, como a senhora vê assim a maternidade antes, né? E antes quando você teve seus filhos e hoje? A senhora acha que hoje existe um peso diferente? Como você enxerga a maternidade hoje no tempo que você teve seus filhos? A diferença, a discrepância? Eu acredito que está muito dentro disso que você já colocou, a comparação, né? As pessoas vão para as redes sociais, não somente em relação à maternidade, mas em relação a várias áreas das nossas vidas. A gente sempre quer ser a melhor mãe, a melhor esposa, né? A melhor ministra, a melhor profissional. E isso não se distancia da maternidade. As mulheres realmente querem passar uma maternidade que não existe. Maternidade é desafio, meu povo. Não somente no início, não, quando é bebê, vem a adolescência. Eu já tenho um filho que praticamente está passando pela adolescência e foi um desafio muito grande para mim. Eu não vejo como um peso. Alguns já diziam, né, que ser mãe é padecer no paraíso, porque você passa pelos desafios, você passa pelo primeiro, né, que é quando você é mãe. E isso não faz com que você desista de querer novamente ter um outro filho, de você também querer, né, continuar tendo outros filhos. Então, assim, eu acredito também que é muito dentro dessa questão da comparação. A gente quer ser a mãe perfeita e não existe, como nada é perfeito, também não existe a mãe perfeita. Agora, uma coisa eu posso dizer, nós precisamos, como mães, né, especialmente mães cristãs, que temos já um conhecimento da palavra. A gente sabe que, como tudo na nossa vida, é colocar na presença do Senhor. Eu passei por alguns desafios, na verdade, mais na adolescência do meu filho, do que mesmo ele, aquelas questões do dia a dia, de ter um bebê em casa, né? Todos os cuidados de higiene, com alimentação. Isso aí não foi um desafio tão grande para mim.
Até porque, na época, eu não trabalhava fora, então eu vivia exclusivamente para o meu filho, né? No caso, Samuel. E, assim, eu não via muito como um desafio, apesar de que é. Não é que eu não visse como um desafio, mas eu não tive grandes problemas. Problemas, eu posso dizer que foi mais difícil para mim quando chegou a adolescência. Aí sim. Mas eu acredito que seja essa questão da comparação mesmo. E eu acredito que ser mãe não é fardo também. Tem outra questão de colocar como um peso. Eu não sei se nós, como a mulher, como mãe, vê como um peso, ou no que você está querendo falar, se é a sociedade em si que passa como um peso, né? Porque também tem muito isso da questão da sociedade, que a mulher tem que ser a Mulher Maravilha. Aquela mulher que sai para trabalhar de manhã cedo, que tem que, né, que ajudar o marido financeiramente falando. Então, isso também deixa um pouco a desejar quando a mulher é essa que precisa sair para buscar o sustento. Então, assim, com certeza, essa mulher ela tem um desafio maior do que aquela que não precisa, né, sair para trabalhar, porque ela tem várias demandas, porque ela não é só mãe, ela é mulher, ela é profissional. Aí, muitas vezes, coloca a maternidade como o principal problema, mas, na verdade, não é só a maternidade, né? O primeiro capítulo desse livro que nós abordamos, né, Filhos para a Eternidade, é Sem Neuras ou Rótulos. E aí ela vai trazer, né, ela teve 3 gestações, ela vai trazer alguns biscoitos que foram quebrados, né, alguns rótulos, alguns achismos que ela tinha durante as gestações e que nas gestações que ela teve, né, foi diluída aquelas questões. Eu queria saber também se houve alguma coisa, né, que a senhora ouvia e ao gestar, você percebeu que era totalmente diferente, né, do que foi passado ou de como foi aprendido. Não, assim, no momento mesmo, porque eu ia muito pela minha intuição, né? Eu ia muito por aquilo que eu acreditava. E, ao mesmo tempo, eu tive a ajuda da minha sogra, na época eu morava com ela. Então, assim, se havia algum desafio, Samuel ficasse doente, Samuel precisasse de algum cuidado especial, né? Ela sempre vinha e me aconselhava. Então, e eu sou muito de aprender com os mais velhos. Então, se minha sogra dissesse assim, dê chá de cidreira, eu ia dar chá de cidreira porque eu achava que aquilo era o certo, por ela ter mais experiência. Então, assim, não tive muita dificuldade em relação a ter que quebrar algumas situações, né? Ter que mudar a rota, porque alguém falou que era daquela maneira e eu tinha que fazer diferente. Eu não passei muito por essas situações, não. Às vezes nós mesmos temos algumas projeções, né? Eu acho que quando eu gestar vai ser dessa forma, quando eu tiver um filho vai ser dessa forma, né? E aí você se depara muitas vezes com a realidade e é totalmente diferente, né? Houve alguma situação assim? Eu acredito que tudo é como eu sempre estou falando da adolescência, né, de Samuel, porque para mim foi o meu maior desafio como mãe. Então eu posso dizer a vocês, se você me perguntar assim, já antecipando alguma pergunta nesse sentido, qual foi o seu maior desafio como mãe? A adolescência de Samuel, né? Então, assim, talvez, pronto, eu achava que por meu filho ter nascido na igreja, ter sido uma resposta de oração, algumas situações que eu passei com ele, eu não queria passar, né? Então, e eu passei, mesmo meu filho sendo da igreja, dentro de casa ele não tinha um mau exemplo, nem de mim, nem do pai, mas mesmo assim eu precisei enfrentar, né, dificuldades em relação à adolescência de Samuel. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo. Tem um tema também que é bem interessante, que eu gosto da forma que ela aborda, né? Que ela diz que criou os filhos dela. Tem um que é bebê ainda. E eu quero ler algo que ela falou. Ela diz assim: o que eu proponho é uma educação com amor, mais realista, com frustração e com nãos, onde os medos são enfrentados desde a infância e com bastante autonomia. Ela fala um pouco, né, sobre essa questão de os pais modernos evitarem alguns nãos, alguns tipos de frustração, para que a criança não sofra, né? Como que uma educação mais de preservação. Como a senhora lidou com essa questão de ter que dar uns nãos às vezes? Você projetou, você pensava sobre isso? Como foi lidar, né? Assim, formar o caráter dos seus filhos, né? E aprender a dizer esses nãos. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dar não.
Então, assim, vai para o supermercado, Maria Júlia, mamãe, compre isso? Não. E se você for perguntar a ela, ela diz que eu dou mais não do que sim. Porque eu não tenho dificuldade nenhuma. Até porque a gente entende que quando ela chegar na fase adolescente mesmo, eles vão receber nãos, né? Então, tanto com Samuel quanto com Maria Júlia, eu não tive dificuldade, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu estou forjando o caráter dele. Na vida não é sempre assim. Em todas as situações a gente vai sair ali, né, de um processo com sucesso, não é assim? Tem momentos que é uma prova que a gente vai fazer de um concurso. Nem sempre a gente vai, né, passar naquele concurso, vai obter aquela vaga. Então, é em casa. A nossa família é onde... É dentro da família onde os seres humanos eles vão sendo construídos. Então, a gente tem que ter essa consciência como pais. Como é que você quer ver o seu filho futuramente? Né? Como é que você quer ver o seu filho no futuro? Da maneira como você quer ver, você vai estar já, a partir de agora, trabalhando, né? Essa questão do caráter, da disciplina. Lá em casa, por exemplo, eu coloco meus meninos para arrumar o quarto. Samuel, eu coloco para ele arrumar o quarto. Maria Júlia tem 11 anos, mas desde os 10 vai arrumar o quarto, sim. Eu arrumo a casa toda, mas o quarto são eles que arrumam. Já tem responsabilidade, já tem noção, já tem como fazer. Né? É diferente. Quando é criança, quando é um bebê, a gente não vai obrigar, a gente não vai cobrar aquilo que eles não podem. A gente vai de acordo com a idade de cada um. A gente não pode cobrar aquilo que eles não podem nos dar. Então, assim, em relação a dar não, né? Eu não faço tudo que os meus filhos querem, não. Faço não. Algo que eu estava pensando aqui agora, né? Você teve 2 gestações, tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Tem diferença, né, nas necessidades, na forma mesmo de educar, de corrigir, né? Como a senhora percebe isso? Assim, na verdade, a educação vai de acordo com a resposta deles, né? Porque, assim, eu tenho em mente, às vezes a gente diz assim, o pai gosta mais de um filho do que do outro. Na verdade, não é isso. É que aquele filho, determinado filho, ele dá menos trabalho. Então, aquele pai, ele vai estar mais despreocupado em relação àquele determinado, né, filho? Já o outro exige mais correção, exige mais castigo. Aí, às vezes, diz assim, você me coloca de castigo e não coloca o outro. Porque você foi quem procurou, você foi quem me deu motivos para... Né? Então, assim, existe, sim, diferença na educação nesse sentido. Porque tudo vai depender de como aquele filho ele se comporta, de como ele se projeta como filho. Né? Então, assim, Maria Júlia é uma menina, é diferente, sim. Né? Samuel, ele já me dava trabalho na escola, já na idade dela, né? 11 anos, 12. Já Maria Júlia é diferente. Né? Maria Júlia, o trabalho que ela dá é porque conversa demais. Já Samuel, não, Samuel aprontava. Então, com certeza, talvez ele olhe assim, mamãe nem reclama tanto de Maria Júlia em relação à escola, né? A educação escolar. Mas porque ela... Não, eu já não sou tão chamada a atenção como eu era com ele. Já em relação a estudo, eu já cobro dela tanto quanto ele. Já me dá trabalho em relação a estudar. Né? Então, assim, essa cobrança já foi para os dois. Então, assim, tudo vai depender muito de como é esse filho. Na verdade, é como ele se comporta, né? Como é o seu caráter. É por aí. Recentemente, né? Eu tive uma experiência onde eu precisei trabalhar com mães de menina e as respectivas filhas, né? E também as mães de menino e seus respectivos filhos. E era assim, a diferença era gritante entre elas, né? A mãe das meninas chegavam todas arrumadinhas, as meninas também, quietinhas, gravavam, era a gravação de um vídeo, né? Gravava, falava bem direitinho, e os meninos, assim, né? Bem dinâmicos, bem ativos, e as mães tentando, né, frear, assim. Eu fiquei, gente, realmente, né, existe uma diferença na criação do menino e na criação da menina, né? Até o jeito mesmo de lidar com os temperamentos, com as personalidades e a responsabilidade, né? Assim, as necessidades que eles precisam, né? Que sejam supridas. Eu achei bem interessante essa experiência, né? Mas em relação, ainda voltando, tocando nesse assunto, em relação à criação,
realmente, a menina, por exemplo, lá em casa são diferentes de Jairo para com Maria Júlia. Ele é mais cuidadoso, né? Mas tem menina que dá trabalho tanto quanto o menino. Às vezes até supera, né? Mas, por exemplo, em relação a namoro, é a mesma educação. É se manter puro, santo. Ah, porque é menino, o menino a gente vai dizer que tem já que iniciar uma atividade sexual, por exemplo. Nada disso. Lá em casa não é assim que funciona. Santidade para os dois, né? Em relação a Maria Júlia, Jairo, ele trabalha muito a questão da escolha que ela vai fazer em relação ao futuro marido, né? Porque ele procura ser um exemplo e eu sempre digo a ela, procure um marido como seu pai. Que bênção, né? Eu poder dizer isso, mas é a realidade. Procure um marido que tenha o perfil do seu pai. Jairo, aniversário, manda flores para a escola dela. Né? Não é a primeira vez, foi. O ano passado também, no dia, acho que foi no aniversário dela, o ano atrasado, na verdade. Ele mandou flores para ela no aniversário dela. Então, ele sempre procura ter esse perfil, né, de um bom pai, para que ela também, quando for escolher o seu marido, possa se espelhar na minha decisão, que eu procurei, né, ter um bom marido, um bom esposo, que na verdade é Deus quem trabalha na vida da gente, né? Não foi tanto a minha escolha, foi Deus quem mesmo trabalhou, né, e pôde nos abençoar. Tem uma parte, né, que ela fala que me marcou bastante, né, baseado nesse versículo de Salmos, né, que ela diz que os filhos são a herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro, né? E aí ela fala que o filho mais velho dela, eles perceberam uma aptidão, uma inclinação, uma curiosidade que ele tinha como criança de se aproximar de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas que moram na rua. E eu fiquei pensando, meu Deus, como, obviamente que a gente sabe que a gente é guiado pelo Espírito, mas como deve ser, assim, a gente, como no seu caso, né, como mãe, de já começar a conjecturar e perceber o chamado na vida dessas crianças, né? Porque elas são seus filhos, mas elas vêm de Deus. Então, tem um chamado que parte vai ser da responsabilidade deles cumprirem, mas parte, né, a gente entende pelas escrituras e pela experiência da autora, né, que você já consegue perceber algumas inclinações do chamado dessa criança e como é perceber e, de certa forma, tentar conduzir, né, como uma flecha para alcançar um alvo. Como foi esse processo? Assim, a senhora já tinha essas instruções desde que eles nasceram? Como é para a senhora isso até hoje, né, ainda? Na verdade, eu oro, né? Eu entrego nas mãos do Senhor. Minha primeira atitude é orar, Senhor, que se cumpra na vida dos meus filhos a tua vontade. E assim, a minha vontade, às vezes, não é a vontade do Senhor, né? Samuel, ele, no início da adolescência, ele se inclinou muito para a questão do louvor, né? Esse dom para o louvor. Ele sempre demonstrou que tem esse desejo de louvar. E aí o pai foi lá e comprou um violão. Então, incentivou, né? Ele é canhoto, o pai foi lá, comprou um violão para canhoto, enfim. E o pai sempre está, né? É mais Jairo, está sempre aqui na igreja, em relação ao louvor. Ele procurou inserir ele no louvor de alguma forma. Ele entrou por alguns motivos, não está hoje. E ele fez o rema. Então, a gente viu que ele tem o dom de pregar, né? Até ele já chegou para Amanda, né, Jairo? Então, assim, nós vamos percebendo e a gente vai fazendo o que a gente pode. A gente incentiva, a gente conversa, né? A gente vai dando um caminho. E ele sempre dizia, mãe, eu não vou ser pastor, Samuel. Disse, meu filho, você não tem que ser pastor, você tem que ser crente. Que é o que eu sempre digo a ele. Você tem que ser crente e Deus vai lhe orientar naquilo que você, né, naquilo que Ele tem no coração para você. E essa tem sido a minha caminhada. Eu oro ao Senhor e no que Ele se dispor a fazer na casa do Senhor, para a obra, o que Deus tiver de missão para Ele, eu vou apoiar. Ele às vezes fala de ir embora, já falou até de ir para Campina Grande, eu digo, dou apoio, vá. E esse é o meu papel como mãe. O que Ele decidir, né, no chamado dele, Maria Júlia também, eu vou apoiar. Bom, em um dos capítulos, né, ela fala sobre a importância de criar memórias com os filhos. Né, e ela fala que isso não demanda que haja um custo, que seja de alguma forma, né, assim,
que haja mesmo, né, custos ou outras necessidades, mas que pode ser coisa simples. E ela até traz, né, algumas experiências. Eu também vivi, né, por exemplo, o meu pai, ele tem essa característica assim de ser bem criativo e artístico, né? Então, às vezes isso era bom e às vezes isso era ruim, porque todos os nossos brinquedos, quase todos os nossos brinquedos, ele queria que fôssemos nós que produzíssemos, né? Então, eu lembro que a gente pedia para comprar determinadas coisas e ele, vamos construir primeiro, né? E aí, eu lembro muito, assim, a gente fazendo, né, bonecos, fazendo brinquedos mesmo, né? E depois ele até comprava, né? Ele sempre foi bem generoso quanto a isso. Comprava os brinquedos, mas ele queria ter essa experiência com a gente de criar juntos, né? Isso não demandava dinheiro, né? Nem muitos recursos, só estar junto, né? E a criatividade de fazer coisas juntos, né? E são as minhas melhores lembranças hoje, né? Embora seja extremamente simples, né? Por exemplo, às vezes também a gente saía para um lugar lá na nossa cidade, não comprávamos nada no local, minha mãe preparava alguma coisa, uma pipoca, alguma coisa, mas essas memórias, né? São elas quem vão trazendo, pelo menos na minha experiência, né, trazendo essa conexão de família, extremamente simples, não tinha, né, grandes custos, mas foi o que fincou muitas vezes o nosso amor em família, né? E eu queria saber se vocês também têm, né, algum costume ou alguma dinâmica familiar que também imprimem, né, esse amor e esse afeto em família. É assim, vocês sabem que Jairo trabalha muito, né? Viaja muito. Então, assim, a rotina profissional de Jairo é muito complicada para a gente. E, assim, é um dos desafios que nós enfrentamos hoje como família. Mas, assim, o que a gente mais gosta de fazer para criar uma memória afetiva é comer, né? A gente gosta de... Às vezes, a gente faz um churrasco, só nós 4. Tem sido um pouco difícil por causa do trabalho de Jairo. Mais uma vez, eu vou repetir aqui. Mas, assim, uma coisa que a gente gosta de fazer à noite é só nós 4. Jairo assa uma carninha, prepara todo o churrasco com a comida e tudo. Aí a gente vai lá para a área que tem, né, na frente da nossa casa, aí arma a rede. Só nós 4. Então, a gente gosta muito de fazer isso. Ou um café da tarde, no finalzinho da tarde. Eu gosto muito também, né? Aí é um privilégio dos filhos dela, né? Que ela faz bolos maravilhosos e aí esses filhos podem desfrutar desse cafezinho que não deve ser nada simples. Mas e assim, é algo assim que está criando mais memória afetiva para mim, porque é algo assim que eu me regozijo muito. Me traz tanta alegria que na hora eu paro e fico só louvando a Deus naquela hora, né? Fico, Senhor, obrigada, Senhor, por poder estar aqui com minha família, com meus filhos, em paz, saúde. Gente, esses dias a gente fez uma viagem, né? A gente viajou, a gente foi para um hotel muito bom. Assim, maravilhosa a viagem, foi assim mesmo marcante. Foi uma memória, né? A gente ali estava criando uma memória também. Mas se você perguntar assim, o que é melhor? Não, não é melhor. É diferente, mas eu poder estar na minha casa, como eu falei, no finalzinho da tarde, a gente pega uma mesa de plástico que a gente tem. Aí, às vezes, ele é quem dá aquele start, né? Vou já ali na padaria comprar alguma coisa para a gente já fazer um cafezinho e ficar ali fora. Aí fica assim, oh, meu Deus, obrigada. Aí a gente coloca a mesa, uma mesa de plástico. Só nós. Porque, assim, algo que eu vejo em algumas famílias é que para eles se divertirem, eles precisam estar rodeados de outras pessoas. E lá em casa não é assim que acontece, pelo contrário. Então, formas de eu criar memórias afetivas nesse tempo, né? Nesse momento que a gente se junta ao redor da mesa, no finalzinho de uma tarde. Hoje já não está tão fácil, porque Samuel está trabalhando. Né? Nesse horário mesmo, ele está no trabalho. Mas quando ele pode, ele se reúne conosco. Até mesmo também café da manhã, se deve. Mas é como eu falei, o que dificulta muito a gente ter essa prática é o trabalho de Jairo. Você pode interromper e falar. Tem algo que você observa, algum costume, né, ou algo que vocês colocam na família de vocês como uma regra, que é único, que vocês percebem como único na família de vocês, mas que vocês indicariam que outras famílias fizessem, né, as mesmas coisas. Por exemplo,
Vou citar um exemplo da minha família, né? Me marcava muito, era uma regra lá em casa. Nós sempre fazíamos a refeição do almoço na mesa, né? Não era no quarto ainda que estivéssemos juntos, era na mesa. E aquele era um momento em que meu pai sempre trabalhou em casa, né? Aquele era um momento que o meu pai saía, né, do local onde ele trabalhava, a minha mãe também, né, servia a refeição, e nós chegávamos da escola, e aquele era o momento em que a gente conversava, né? E eu quero, né, que esse seja um costume na minha família. Eu quero até que seja o jantar, o café da manhã, né, e outras refeições também, porque era outro momento que era muito simples, mas que aquilo criava uma memória. Às vezes alguém, né, um de nós 4 chegávamos e não estávamos tão bem, mas nós tínhamos aquele momento onde a gente podia conversar, ou então chegava e contava uma piada, tinha alguma coisa engraçada, né? Por exemplo, houve um tempo na minha adolescência que eu era muito esquecida mesmo. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa e nós começamos a comer e todo mundo olhando para mim, né? O meu pai, a minha mãe, a minha irmã, todo mundo olhando para mim, e tinha um pote de manteiga aberto, né? E todo mundo olhando para mim. Meu pai: Amanda, você não está percebendo alguma coisa, não? Não. Aí ele: você deixou esse pote de manteiga aberto desde a noite passada. Ele tinha me feito sentar no local de frente para o pote de manteiga, né? Para que eu lembrasse, né? E eu: não, pai, eu não lembro. E aí a gente ri disso até hoje, né? Ou seja, né, ali naquela mesa a gente foi criando algumas memórias e também algumas coisas que se tornaram, que nós aprendemos juntas, mas que se tornou um princípio, uma regra para a nossa família. E eu queria saber se também vocês, né, têm esses pontos, essas regras, alguns princípios que vocês viveram juntos e que seria interessante também, né, deixar como recomendação para as famílias, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou pegar o seu exemplo, né? Porque se nós todos estivermos em casa, na hora da refeição é na mesa, né? Tem dias que os meninos querem Maria Júlia, né? Dependendo da refeição, se for um café da manhã, eu já tenho tomado. Aí, por esse motivo, como eu já tomei, aí ela quer ir tomar o dela no quarto, por exemplo. Aí, por esse motivo, aí como eu já tomei, ela vai. Mas, se for um almoço, se for um jantar, estando todos em casa, são todos na mesa. Não existe isso de, vai ficar uns aqui na mesa, outros no outro quarto. Não. Também é uma regra nossa lá em casa, especialmente se já estiver em casa, porque, às vezes, por exemplo, Samuel tem que sair para trabalhar, então ele mesmo fala: espera aí que eu vou tomar banho, esperem por mim, né? Porque ele sabe que se ele ficar para depois, ele vai poder comer em qualquer lugar, né? Até porque, por causa da correria. Então, às vezes, a correria empurra a gente para a gente não ter esses momentos, né, em família, ao redor da mesa. Mas aí Samuel, pela prática, ele diz: eu vou tomar banho, esperem por mim que eu chego já. Porque isso é um sinal, eu vejo como um sinal de que aquilo ali tem sido benéfico para ele. Ele tem se sentido bem, né, ao redor da mesa ali com a gente. Eu gostaria de... É uma coisa assim, talvez bem clichê, mas eu acho muito interessante de perguntar. O que você diria que a maternidade forjou em você? Né? Digamos assim, se eu não tivesse... obviamente que a gente sabe que outras experiências, às vezes, podem forjar a mesma coisa, por exemplo, né? Digamos, sei lá, resiliência. Não necessariamente você precisa da maternidade para chegar nesse fim, né? Às vezes é uma outra história, mas no seu caso, o que a maternidade forjou na sua vida? Você consegue ver hoje, não, eu tenho isso desenvolvido, né, no meu caráter, na minha personalidade ou nos meus hábitos, que a maternidade me encaminhou para esse lugar? Eu acredito que é a questão de você se colocar em segundo lugar, né, em prol do outro. Porque você, quando é mãe, você, às vezes, não toma um banho porque o filho está precisando da sua atenção. Eu lembro que quando Samuel não, que eu tive Samuel na casa da minha sogra, ela me ajudava muito. Mas Maria Júlia, a mamãe passou uns dias comigo e depois fui eu sozinha com ela. Então, tinha dias que eu passava o dia inteiro, à noite que eu lembrava que eu não tinha tomado banho. À noite que eu lembrava. Então, assim... são coisas que a gente precisa abdicar em favor do outro. Então, eu acredito que foi essa questão mesmo, de você se colocar em segundo lugar. A gente sempre gosta de fazer planos, né,
não que a gente viva viajando, mas planejar, a gente planeja, parece que está cheia de condições, né? Mas Deus é um pai que cuida de tudo. E tem viagens que só vai eu e Jairo, né? Mas, assim, até isso aí a gente planeja muito bem. Depende de para onde nós vamos, né? Dependendo de para onde a gente, por exemplo, tem um lugar que a gente gosta de ir que não cabe muito eles, é mais assim, casal. Mas, por exemplo, a gente quer viajar um dia para Gramado. Aí já para brincar com eles, diz assim, vai só nós dois, né? Eu disse, não. Eu só vou se for com os meninos, porque é uma viagem ímpar. Então, claro que ele não vai fazer isso, né? Só ele brincando com Julinha, principalmente. Então, assim, poderia ir só eu e Jairo. A gente ia gastar menos, mas por amor, por a gente não se colocar mais em primeiro lugar, em favor dos filhos, a gente só vai se tiver condições de ir os 4. Se não for os 4, Gramado não vai me ver. Um outro capítulo do livro, né, a autora aborda sobre algo que eu imagino que seja assim, imprescindível na educação, né, de filhos, que é a disciplina. Né? Então, ela traz também algumas experiências onde ela precisou disciplinar os filhos. E eu queria que a senhora falasse também um pouco sobre isso, né? A importância da disciplina, experiências, talvez, em que foi necessário aplicar, né, algumas disciplinas, e como os filhos receberam isso, como você percebeu o fruto disso, não somente no momento, mas também a longo prazo. Amém. Disciplina, ela vai ser necessária, a Bíblia já fala, né? O pai que não ama, o pai que ama, ele vai disciplinar o seu filho. Então, eu tenho isso muito claro dentro de mim. Porque, por exemplo, eu tenho uma experiência de quando eu era criança. Eu vi algumas mães que eram muito relapsas na educação das suas filhas, que eram amigas minhas. E mesmo eu criança, eu conseguia ter a percepção do amor da minha mãe pela correção que ela tinha para comigo, entendeu? Então, assim, eu via como se aquelas mães daquelas minhas amigas não amassem o suficiente, ou para mim elas não amavam as suas filhas como a minha mãe e meu pai me amavam, porque a minha mãe era mais rígida, meus pais eram mais rígidos do que os pais daquelas minhas amigas. Então eu conseguia perceber o amor da minha mãe em relação à correção, à rigidez dela para comigo. E isso eu trouxe para a minha criação, né, dos meus filhos, para a educação dos meus filhos. Então, assim, eu vejo fruto na disciplina, assim, sabe? E lá em casa eu corrijo com palavras. Com Maria Júlia eu ainda não estou nessa fase, mas com Samuel eu tive várias, continuo tendo, né? Mas já tive mais conversas, de eu entrar no quarto dele, quando ele me via entrando no quarto, que eu me sentava, que eu dizia, senta aí, ele já pensava, lá vem. Porque era assim, horas, sabe? Não era assim uma conversinha pouca, não. Era muito tempo. Eu ensinando, eu mostrando, educando, exortando. Então, assim, eu sempre tive isso muito, muito claro, que se por algum motivo Samuel se desviasse, né, não foi por falta de correção. E eu, sim, disciplinava, de passar meses sem sair de casa, só vinha para a igreja, sabe? Para mim, eu tenho isso muito claro, a gente tem que disciplinar, sim. E eu costumo dizer assim, é no cabresto, gente, um cabresto com equilíbrio. Tudo é equilíbrio, né? Mas, assim, é no cabresto, puxando o cabresto, o sangue descendo, mas eu não solto o cabresto. Samuel tem 20 anos, mas ele sabe que ele tem hora para chegar, ele está querendo, né, ultimamente, chegar na hora que ele quer, mas toda vez, estou só falando, eu vou proibir você de sair de casa, eu já tenho 20 anos, mas eu vou proibir você de sair de casa à noite por causa desse seu comportamento. Ou você entra nos eixos, ou você não vai mais sair à noite. Você decida. Está namorando, né, também. Mas a gente tem sim, tem que disciplinar. Eu só vejo benefícios na disciplina. Eu estou falando, tudo que a gente está falando aqui, irmãos, é com equilíbrio, né? Porque eu entendo que um jovem, ele precisa de sair, ele precisa ter amizade, ele precisa ter comunhão com outros jovens. Mas eu também entendo que ele precisa cumprir regras. Então, a gente tem sim, colocava de castigo. Maria Júlia está agora a semana inteira sem celular. Ela não tem celular. Pronto, uma regra que eu tenho lá em casa. Samuel, eu dei celular a Samuel por volta dos 12, 13 anos. E com 14 eu dei o top, o pai, né? Deu o top da época. E com Maria Júlia, ela tem não é dela. É tanto que ela não tem rede social, o WhatsApp ela não tem, o WhatsApp é meu. Mas
eu digo assim, tá bom, fica aí para conversar com suas amigas, mas ela não tem autonomia para dizer assim, eu tenho um celular, pelo menos eu não dou essa brecha para ela. Se ela diz, né? Mas ela não tem, porque é meu, o número é meu. Mas tá agora, essa semana toda, sem celular. Eu já disse a ela, só vai pegar celular agora, sábado e domingo. E se as suas notas caírem, nem sábado e domingo você vai pegar mais. E eu estou vendo, sim, eu vejo, sim, frutos da disciplina, sem dúvidas. A gente vê a mudança de comportamento. Mesmo o Samuel, é tanto que quando eu colocava ele, né, de castigo, hoje não mais, graças a Deus ele está uma bênção. Ele dizia, eu dizia, Samuel, o que é que você está fazendo? Mãe, eu não estou aprontando. Olha, mãe, é tão ruim passar esse tempo todo fora, sem sair de casa, que eu não vou pisar na bola, não. Eu vou cumprir, porque é muito ruim ficar sem sair de casa. Então, tem sim fruto a disciplina. Eu ia perguntar, mas acho que a senhora já adiantou, né? O que você pegou de inspiração da sua família, né? Como sua mãe, seu pai criou você e seus irmãos, e você aplicou. Mas pelo que eu entendi, eu subentendi que a disciplina foi algo que marcou bastante, né? A sua vida, vendo seus pais, olhando para os seus pais e querendo aplicar aquilo que você aprendeu nos seus filhos, né? Então, eu pressuponho que essa seja a resposta, mas se não for, a senhora vai dizer. Mas já meio que fazendo um link, como a senhora descreveria a experiência, né, de quando você era criança, a questão do celular e das redes sociais, como a senhora começou a falar, não era uma questão das famílias. E hoje, né, você não viveu isso quanto criança, mas agora você tem que aprender a lidar com isso por conta que já é uma realidade, né, na vida dos seus filhos. Como foi lidar com essa mudança, né? Às vezes, quando criança, você tem aquela expectativa, vou fazer assim com meus filhos, mas de repente aparece uma variável nova. Não tinha celular, né, quando eu era criança. Como foi e como tem sido para a senhora essa questão? Só explica um pouquinho melhor, assim, essa questão, seria o quê? Uma comparação? Quando você pensa na criação dos seus pais, né, quando filha, o celular não era um problema, digamos assim, o celular e as redes sociais não eram um problema. Então, não era uma coisa que você estava se preparando quanto criança, né, e quanto adolescente ou jovem, não sei qual é a sua experiência com tecnologia, né? Eu digo assim porque eu tive acesso à tecnologia, assim, já perto dos meus 18 anos. E não era uma coisa que fazia parte da sua vivência, mas quando você foi mãe, né, aí sim, passou a fazer parte da sua vivência, mas você não tinha experiência como lidar com isso, porque não fez parte da sua infância. Entendeu? Assim, como você colocou aí, não era algo que realmente eu só vim ter acesso à tecnologia casada, porque foi quando teve o boom, né, da internet. E, assim, a gente sabe que são realidades diferentes, né? Eu vivi uma outra situação, por exemplo, mamãe e papai tinha que... qual era a preocupação deles? O que a gente estava fazendo na rua, porque eu brinquei muito na rua. Mas era como? Ali, no meio da rua. Já mamãe não queria que eu entrasse na casa das pessoas. Quando ela via que eu estava dentro da casa de alguma amiga, ela já ficava, sabe, com a antena ligada, o radar funcionando. E essa era a preocupação, basicamente, né, dos nossos pais. Em relação à rede social, a gente tem sim, a gente sabe que tem que ter todo um cuidado, tem que ter cautela. A gente sabe que é um mundo nas mãos hoje das crianças. Como eu falei, Maria Júlia, ela não é um celular que eu tenho, né, que é dos bolos, né, que eu vendo bolo. E aí eu deixo ela para não ser, até porque ela gosta muito de conversar com as meninas, né? Então, para não ser tão chata, aí eu, tá bom, conversa. E eu sei com quem ela está conversando, eu sei porque eu visualizo, eu olho as conversas, mas é bem diferente, né? Eu acredito que é um mundo que está nas mãos dos nossos filhos, a gente tem que ter muita cautela, mas que não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes a gente não tem como controlar tudo. E especialmente depois de uma determinada idade. Porque eu consegui controlar Samuel até um determinado tempo. Depois já fica mais complicado, né? E principalmente porque eu dei um celular a ele, que com Maria Júlia eu disse, eu não dou, porque eu poderia comprar um celular e dizer, tá aqui, é seu. Mas ela só tem 11 anos, então eu não vou fazer isso. Por experiência com Samuel, a gente decidiu não dar, né, para ela.
Outra questão também que a autora coloca no livro é sobre a importância, né, da rede de apoio, né? Então, dos avós, dos tios, né, a influência de outras pessoas na criação dos filhos, né? Então, se isso aconteceu na sua família, eu queria também que a senhora falasse um pouco sobre o pai dos seus filhos, né? Sobre Jairo, né? Eles, né, Isabel, Jairo, eles são, né, casais, é um casal pastoral aqui da nossa igreja, né? E nós ouvimos, né, muitas coisas boas sobre eles. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, sobre o casamento de vocês, sobre a criação de filhos assim, né, em unidade, e também sobre essa influência da rede de apoio, né? Se houve, como aconteceu. Em relação à rede de apoio, eu sempre tive, graças a Deus, né? Quando o Samuel nasceu, eu morava com minha sogra, morei 11 anos com ela. Então, assim, ela sempre foi aquele suporte muito necessário e muito presente para mim. Todas as vezes que eu preciso viajar, eu estava até conversando com um casal esses dias aqui na igreja, e ela falando que está pretendendo fazer uma viagem, eu disse, vão os dois só. Não, mulher, porque isso, que aquilo, ele é muito pequeno. Eu disse, Julinha, com 1 ano e pouco, eu viajei para Campina Grande, deixei ela com minha sogra. Ela acho que ela ainda mamava na época, mas eu fui. Mas assim, a gente tem que tomar uma decisão, né? E eu disse, você precisa, o casal ele precisa ter esse momento a sós. Precisa sair sozinhos, precisa deixar, né, os filhos. E realmente, quando não tem uma rede de apoio, se torna mais difícil, que foi o que essa irmã colocou. Eu não tenho com quem deixar. Mas realmente eu fui privilegiada. Eu sou até hoje, porque minha sogra, graças a Deus, quando eu preciso viajar, até porque a gente não viaja tanto, né? Mas quando eu preciso, até mesmo à noite, às vezes a gente combina uma programação só, eu e Jairo, deixo minha menina, né, Julinha, lá na minha sogra, juntamente com Samuel, e graças a Deus eu tive, né? Julinha, quando nasceu, eu já não morava mais com minha sogra, como eu falei, já não tive tanto, mas assim, isso não quer dizer, porque eu não morava, quer dizer assim, que a minha rede de apoio com Samuel, ela foi mais eficaz, ela foi mais presente, no sentido de que todas as vezes que eu precisasse sair, não me impedia, né, de eu sair para nenhum lugar, porque eu morava com minha sogra, era só dizer, vou sair, ela ficava com Samuel. Já a Julinha tem todo um processo, né? Tem toda uma logística. Tem que perguntar se dá, porque uma coisa era quando eu morava lá, hoje não. E hoje ela já está com uma idade mais avançada do que há 20 anos atrás, né? Mas assim, tive sim uma rede de apoio, isso é muito bom. É algo que alivia bastante, traz uma leveza para a gente como mãe, né? Eu nunca fui impedida de fazer nada por causa dos meus filhos. Samuel, Maria Júlia já nasceram, Jairo e eu dentro da obra. Eu nunca fui impedida de fazer nada por causa dos meninos. Eu lembro que eu fiz uma viagem, um congresso em Fortaleza, eu era de uma outra denominação, Samuel tinha 3 meses de idade. 3 meses de idade, me colocaram dentro de uma van, eu digo, me colocaram, né? Porque eu tive, né, uma ajuda ali na hora e desabei, fui para Fortaleza. Samuel me deu muito trabalho, me deu, mas está aí, para a honra e glória do Senhor. Depois teve uma outra viagem, ele com 4 meses, também estava lá Samuel comigo. Então, assim, eu nunca deixei de fazer nada na obra do Senhor por causa de filhos. E isso é até hoje. Ah, eu não venho por causa de Julinha. Eu estou falando assim de filhos saudáveis, né? De filhos que não precisam de uma rotina, né? Programada, tudo muito esquematizado. Que existe casos e casos. Eu entendo isso. Mas realmente eu tive muita sorte, muita bênção do Senhor em poder contar com minha sogra, com minha mãe. Eu não falo tanto da minha mãe hoje, porque minha mãe hoje tem um problema de saúde, né? Mas eu tenho certeza que também, se ela não tivesse, ela seria alguém que seria um suporte muito, muito forte para mim, muito importante. Em relação a Jairo, a outra pergunta. Como assim você gostaria de saber? O que você gostaria de saber? Infelizmente, né, assim, hoje eu vejo que não é a realidade da maioria das famílias ter um pai e uma mãe presente, né, na educação dos filhos. E essa é uma realidade na família de vocês, né? Então, assim, como mãe, a importância de ter, né, um pai presente, a influência do pai dentro de casa. Eu vejo a questão do exemplo, porque tem muito pai presente,
que é um mau exemplo, e isso, às vezes, traz até uma desestruturação para aquela família. Então, o importante é ter um pai que seja um homem de Deus. Não somente um pai, uma mãe, né? Assim, o casal, a família, ela precisa estar alicerçada na palavra. E eu tenho certeza que Jairo, ele se tornou o pai que ele é hoje por causa da palavra. Nós, desde muito cedo, nós participamos, né? Já falei algumas vezes, de trabalho para casais, para família. E isso tem nos ensinado muito. Então, tudo passa pelo ensino. Todas as vezes que eu venho trazer uma palavra sobre família, eu sempre bato nessa tecla. Nós precisamos aprender a ser família, né? Assim? E não somente ter o ensino chegar, mas a gente precisa colocar em prática. Porque não adianta quantos projetos, quantos eventos nós temos aqui para a família e tanto ensinamento maravilhoso, poderoso, que se a gente colocar em prática, a gente vai ver que a nossa família vai ser sucesso. Mas é isso, a gente sabe que Jairo é um pai exemplar, né? Um pai que corrige, é um pai que ama. Por quê? Porque ele segue os princípios da palavra, procura aprender, nós precisamos crescer. Tem sido, né, o tema esses dias, a nossa igreja, crescimento. Irmão, se a gente quer crescer como família, a gente precisa aprender a respeito de família. A gente precisa procurar os recursos que possam nos ensinar. Se a pessoa vai ser um médico, qualquer profissional vai aprender a se desenvolver como profissional. E como família, nós também precisamos aprender. Então, assim, o nosso, não vou dizer o segredo, mas o nosso caminho é aprender a respeito da palavra, tudo que diz respeito à família e buscar colocar em prática. Partindo, né, já para os momentos finais do nosso programa, e também fazendo um link com os capítulos finais do livro que nós abordamos, ela vai falar um pouco sobre como ela imprimiu, né, o propósito de Deus no coração dos filhos dela, né? Então, ela conta, né, algumas experiências, algumas conversas que foram necessárias para que fosse transmitido, né? Nós sabemos que um princípio bem claro, né, na palavra é do discipulado, né, e a relação, né, de um filho para com o pai, de um filho para com a mãe, é também uma relação de discipulado, né, e vice-versa também. Você não está só criando um ser humano, você está formando um discípulo de Jesus, né, e você precisa, assim como você imprime, né, transmite alguns princípios, como, por exemplo, ela também traz, como lidar com o dinheiro, por exemplo. Você também precisa, né, transmitir alguns princípios de como lidar com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com alguns princípios. E eu queria saber, assim, na experiência de família de vocês, como a senhora, né, busca transmitir, né, pelo exemplo, pela instrução ou por alguma experiência específica, transmitir, né, e fortalecer o princípio, o propósito de Deus na vida, né, dos seus filhos. Eu acredito que é o exemplo mesmo, né? É a gente procurar transmitir para os nossos filhos a palavra de Deus, mas não somente verbalmente, mas também através do nosso exemplo. E, diante dos desafios, a gente procurar ser guiado mesmo pelo Espírito Santo, a gente mostrar-lhes a palavra, o que é certo, o que é errado. É o discipulado. Não tem outro caminho, esse é o exemplo, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente como mãe, como pai, todas as decisões que a gente vai tomar, a gente tem muito cuidado e a gente pensa nos nossos filhos, né? Então, assim, a gente tem que perceber, entender que eles estão ali de olho em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala. E se a gente fala uma coisa e não faz, eles jogam na cara. Jogam na cara, eles dizem, né? Porque já aconteceu comigo. Eu falar, por eu ser adulta, por exemplo, aí eu digo, Julinha, não faça assim. A senhora não faz. Só que eles não querem entender porque eu sou adulta. É porque eu estou dizendo que não faça. Então, se eu estou passando para ela que ela não tem que fazer, eu também tenho que me comportar dessa forma. Mas o caminho é esse, é ser exemplo. Como é que eu sou exemplo? Procurando ter uma conduta, né, que condiz com a palavra de Deus. Porque, por exemplo, mentiras. Tem situações que a gente passa, né, no nosso dia a dia, que os meninos, juntamente com o Jairo, até ficam brincando, digamos assim, né, comigo. Porque já é marca registrada a minha. E, por exemplo,
se eles estão ali conversando, aí sabe que é algo que eu não gosto. Aí eles vão de propósito e vão e dizem, pai, assim, 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 só para me chatear, né? Não chatear, porque eles estão ali brincando e querem me levar na gaiofada. Eu digo, vocês estão me levando na gaiofada. Querem dizer que está levando na brincadeira. Mas, assim, o que é que eu percebo ao mesmo tempo? Aquilo ali não me irrita. E eles fazem porque sabem que não vai me irritar mesmo. Porque eu vejo como eles percebendo em mim uma qualidade. Entende? É a forma que eles exaltam a minha qualidade. Eu transformo, né, aquela situação. Então, a forma que eles estão vendo ali em mim uma qualidade. Tem hora que eu sou muito Caxias, né? Não tem que ser assim. Por exemplo, está falando alguma coisa, eu digo, não fale assim, não fale dessa forma. E assim a gente vai, né, construindo o nosso relacionamento, né, como família. Mas é basicamente isso mesmo. Imagino que Deus ele vai compartilhando, primeiramente com os pais, alguns aspectos, né, do chamado dos filhos. Então, quem conhece melhor os filhos, né, do que seus pais? Então, como que vocês buscam, né, ressaltar essas características, né? Você me falou agora que a senhora, que seu esposo, né, reconheceram o chamado ali de Samuel e estão fortalecendo isso, né? Estão buscando apoiar, né, ser um suporte para isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Porque, assim, o chamado, até para a gente que é adulto, se a gente não tiver muito convicto no coração, a gente desiste, não é assim? Imagine para um adolescente, para uma criança. Eu vou falar sobre um adolescente que já está mais ali apto a tomar uma decisão em relação ao chamado. Que está ali, um turbilhão de emoções, porque, gente, a adolescência não é brincadeira. Não foi para a gente, e talvez para nós fosse... Para mim foi mais fácil, mas a gente tinha as nossas questões, né? Eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ter um emprego, tudo isso eu queria. E não é diferente com os jovens de hoje. Às vezes a gente diz assim, não, o jovem não quer nada. Não, o jovem quer tudo, só que não sabe por onde ir, né? Então, assim, a gente procura incentivar mesmo, só que, ao mesmo tempo, eu não forço, né? Eu queria que Samuel, assim, como eu sou... o meu chamado é para ministrar, né? Para pregar. Eu queria que Samuel fosse para esse lado. E Jário e eu, a gente já está nesse caminho, né, da pregação, né, de ministrar a palavra. E o que é que a gente quer? Que os nossos filhos sejam como nós. E ele ministrou, né, a palavra dele, todo mundo elogiou, quando ele terminou o rema, todo mundo elogiando, eu vi ele balançado. E, ao mesmo tempo, uma coisa que me deixou muito feliz foi quando ele foi ministrar, a preparação dele, o tipo da roupa que ele não é o estilo que ele gosta, mas ele foi lá, se preocupou, sabe? Assim, eu vi o zelo dele pela ministração dele. Aquilo ali me alegrou muito. Porque aquilo ali foi uma resposta para mim de oração, sabe? Uma resposta de Deus para a nossa vida. E aquilo ali nos encheu de alegria, o zelo que ele teve pela ministração do rema, né? Quando ele foi terminar. Mas o que eu posso fazer é incentivar. Ele diz assim, olha, eu quero isso. Eu digo, tá bom, então vamos apoiar. Agora decida alguma coisa, pelo amor de Deus. A nossa preocupação é essa, que eles se decidam, é que eles façam alguma coisa, né, que vá ao encontro, que se dirija ao propósito de vida deles. Então, assim, o que eu posso fazer é saber o que ele quer, né, e apoiar. E no que depender de mim, dar condições para que aquele chamado ele venha se concretizar e se perpetuar na vida dele. É o que eu posso fazer. É descobrir qual é, através de quê? Dele nos revelando qual é o chamado. E como mãe, como pai, a gente vai estar aqui apoiando, incentivando. E no que depender de nós, né, ele vai sim cumprir o chamado dele. Um conselho para maternidade. Alguém que, né, ou está grávida, ou casou e está pretendendo ter o primeiro filho. Qual conselho a senhora daria? Um conselho. Conselho não tinha como ser outro, né? É saber que nós temos um Deus, né, que é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. E, como mães, nós precisamos entender que existem desafios, mas que Deus, que satisfaz os desejos do nosso coração, Ele vai nos orientar. A palavra de Deus é o melhor caminho para que a gente possa ser instruída e poder instruir os nossos filhos. A maternidade, como eu falei, é um desafio. Mas não é, muitas vezes, tudo o que a gente vê na internet nem é tão
conto de fadas, mas também não é o pior, né, da nossa vida, como algumas também, que às vezes pode estar grávida hoje, mas que não foi desejado, que não era o esperado. Ser mãe é fazer a vontade do Senhor, é ser um instrumento de Deus para não somente gerar aquela vida, mas construir. É você saber que aquela vida depende de você, depende da sua instrução, né? Depende da sua vida, mas que Deus ele dá uma graça, Deus ele dá condições para que a gente possa ser não a mãe perfeita, mas a melhor mãe que nosso filho vai ter. Nós precisamos procurar ser sempre as melhores mães e desempenhar esse papel, né? Não com perfeição, mas procurando sempre dar o nosso melhor. Porque, às vezes, nós queremos ter filhos, mas, às vezes, a gente não quer ser mãe. Em que sentido eu falo isso? Tem mulheres que acham linda, porque também tem outro lado, né? As mulheres que acham linda a maternidade, acham assim, um conto de fadas, acham que não tem problema nenhum, e aí engravidam. E quando chega que precisa vencer os desafios, aí se frustra. Mas a gente precisa entender que ser mãe vai exigir de nós, e talvez até mesmo a nossa melhor versão, né? Todo mundo quer ter sua melhor versão. Então, que a gente procure que a gente busque, né, ter a nossa melhor versão como mãe. E quem vai nos orientar é o Senhor. Deus ele vai dar as instruções e, claro, né, existem muitas fontes que a gente pode estar se alimentando e, à luz da palavra, a gente procurar discernir o que é certo e o que não é, o que cabe e o que não cabe. Porque filho, ele é único. Até mesmo eu tenho 2 filhos, eles são diferentes. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, a gente precisa ter jogo de cintura para lidar com as situações. Mas não é o fim do mundo, é possível. Eu fui mãe sem saber o que era ser mãe, mas eu estou aqui, né? Estou com uma filha de 20 anos e uma menina de 11 anos, e estão aí para contar história e para testemunhar, né? Que nós podemos ser a melhor mãe que Deus quer que a gente seja. Muito bom. No último capítulo do livro, ela traz, né, um capítulo só sobre o poder da oração, né? A importância de orar pelos filhos, né? E algumas histórias de respostas de oração. E eu queria saber também, né, se vocês têm alguma história específica assim, sobre oração, algum testemunho. A gente já contou vários, né? Você já contou vários, compartilhou alguns, mas se existe algum testemunho específico, né, onde você pode perceber, né, o poder dessa ação de orar pelos filhos. Amém. Sim, né? Quando você começou a perguntar, veio algo específico, um momento específico. Eu acredito que seja esse o que Deus quer que eu fale. Foi um momento em que, não expondo o meu filho, né? Mas assim, eu fiquei sabendo de algo que me entristeceu muito. E naquela hora eu vi que era ação do inimigo. E eu me levantei como uma leoa em oração, repreendendo. Então, eu não vou dizer uma luta espiritual, mas ali exigiu de mim muito esforço para eu orar. Para que eu não foi somente, eu orei de uma maneira assim, muito agressiva, né? Eu me levantei ali e dava ordens para Satanás largar o meu filho. E assim, com ousadia, muita ousadia. Eu lembro nitidamente assim, que vinha ao mesmo tempo uma ira, uma raiva do mal, sabe? Uma raiva do diabo mesmo. E ali eu dizia, você não vai tocar no meu filho, solte o meu filho, você não tem poder sobre o meu filho. E assim, esse momento específico, né? E eu creio que ali foi já Deus me capacitando, Deus já me levantando em oração pelos meus filhos. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, meu filho está assim num momento maravilhoso da vida dele em relação à santidade, em relação a propósito. É assim que eu vejo, né? Está compromissado com a obra do Senhor. É um outro filho, né? Até mesmo em relação dentro de casa comigo, com o pai. E eu só tenho que agradecer. Então, foi assim, uma resposta de oração que eu creio. Foi uma das, né? Mas houve outras. E assim, outro conselho como mãe, né, que eu quero dar é só chover no molhado mesmo. É você estar atenta para o que o Espírito Santo fala. Teve um momento que eu pude interceder pelo meu filho, pude interceder espiritualmente, intervir como mãe, porque o Espírito Santo me alertou. O Espírito Santo dizia assim, faça assim. E eu não dei muito ouvido, porque eu não sabia que era o Espírito Santo ainda,
Aí eu disse, não, eu faço isso aí amanhã. Era uma outra situação que eu tinha que resolver. E naquele meio, o Espírito Santo disse, faça isso, mas faça isso também. E naquela hora eu disse, não, amanhã eu faço. Aí eu deixei para o outro dia o que eu tinha que fazer no natural, era algo no natural. E o Espírito Santo disse, agora faça assim, faça aqui também, vá por aqui também. E quando eu fui, eu pude ver uma situação muito difícil que meu filho estava ali. E eu disse, se eu não tivesse obedecido à voz do Espírito Santo, eu não teria podido ajudar o meu filho, né? E, para a glória do Senhor, foi uma situação que eu pude ajudar o meu filho, que eu pude chegar ali com a palavra, com correção, com a unção do Senhor, e graças a Deus tudo se resolveu. Muito bom. Vanessa, tem algo para acrescentar? Então, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Nós tivemos um programa maravilhoso. Esse programa, com esse tema sobre maternidade, criação de filhos, ele tem a ver com uma data comemorativa, no mês de maio, onde é celebrado, o Dia das Mães. Então, esse foi um dos motivos de nós termos trazido esse tema para cá, Então, espero que você tenha sido muito edificado mesmo com o tema, A gente pôde, eu gosto muito de ouvir, Eu gosto de ouvir histórias, Mas principalmente sobre esse tema, assim, eu gosto mesmo, de ouvir, principalmente quando a gente tem a oportunidade de ouvir de alguém que tem autoridade, que tem respaldo, que tem resultado. Então, quero agradecer, Isabel, pela sua participação, a Jari também, que está aqui nos bastidores. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por esse tempo conosco. E também quero ressaltar com você que talvez ouviu todas essas coisas, meu Deus, como eu posso começar? Eu quero ajustar minha família, eu quero melhorar. Isabel fala algo nas ministrações dela que eu acho muito interessante. Ela fala sobre o aspecto a importância de aprendermos a ser família. A gente tem uma preocupação, uma diligência para estudar para algumas coisas específicas, mas, às vezes, no que diz respeito à família, a casamento, que são coisas assim, tão triviais, a gente não estuda para aquilo, não tem aquilo não demanda o nosso tempo, a nossa atenção, mas é importante aprender. Então, se você está nos assistindo, se acompanhou todo esse programa, nós queremos deixar essa indicação desse livro específico. Deixa eu mostrar aqui para você. Filhos para a Eternidade, um guia prático para educar nos dias de hoje, da Rafaela Andrade. Então, esse livro ele está disponível, ele tem aqui. Então, na unidade do Verbo Shop em Mossoró, você pode adquiri-lo. E também, de forma digital, no site verboshop.com. Então, adquira o seu exemplar, estude, bíblico, a palavra fala que nós devemos adquirir a sabedoria. Então, você já tem um respaldo bíblico para comprar os seus livros, para estudar, para adquirir sabedoria. Então, é isso, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero saber se você tem alguma consideração. Isabel, tem alguma consideração final, uma mensagem? Então, fique à vontade. Não, a mensagem é só, mais uma vez, reforçando que a gente possa estar estudando, aprendendo, como a Amanda falou, aí só mesmo retificando, que a gente precisa, sim, aprender, que a gente precisa buscar crescimento nessa área e não há outro caminho. Não existe uma receita de bolo, mas existe a palavra que nos direciona e, com certeza, nós seremos bem-sucedidos. Exatamente. Então, é isso, nós estamos chegando ao final desse programa, ao final desse mês também. Acompanhe as novidades do Verbo Literário, acompanhe também os demais programas que já estão disponíveis. Você pode nos assistir no canal Rede Verbo TV ou também no canal Verbo Literário. Você que está nos assistindo pela TV, seja pela TCM Box ou no canal 110 da Telecab, acessa lá o nosso canal, deixa o seu comentário, o seu engajamento, isso é bem importante para a gente. E é isso, nós nos despedimos de você até a próxima terça-feira, iniciando um novo mês, um novo propósito também. Então é isso, fica com Deus. Tchau, tchau.